Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Cicleton. Esse vídeo, né, tem um teor, né, de autocrítica. Que no passado eu já tentei fazer uma entente cordiale com a intelectualidade brasileira de esquerda. E eu a tratava com uma dureza menor. Mas hoje eu acho que a intelectualidade de esquerda no Brasil é uma intelectualidade sem grande valor. Especialmente a atual. A antiga tem honrosas exceções. Por quê? Bem, por três razões. Em primeiro lugar, a intelectualidade de esquerda brasileira, e isso eu já falei em outros vídeos, ela possui um vício sério, que é a adoção... Quatro motivos, aliás. Em primeiro lugar, ela é ligada ainda ao cânone literário e cultural da esquerda. Mas o cânone literário e cultural da esquerda é uma coisa falida no mundo inteiro. Certo? É uma coisa que no mundo inteiro foi esquecida. Né? Por exemplo, Stephen Spender foi o grande poeta da esquerda anglo-saxônica. Stephen Spender e Christopher Isherwood. Né? Quem se lembra hoje desses dois? Até quem é de esquerda hoje em dia não faz ideia de quem são esses dois. Quem é Spender? Quem é Spender, né? Quem é Isherwood, né? Ninguém se lembra. O grande romancista da Revolução Cubana, né? O romancista oficial da esquerda latino-americana, Alejo Carpentier, quem é que se lembra dele? Que era de fato um grande romancista? Ninguém. Enquanto isso, a esquerda no mundo, né? Você vai falar com Slavoj Žižek. Quem são os seus referenciais literários? Você vai perguntar, ele vai dizer Claudel e Chesterton. Aliás, os próprios grandes esquerdistas reverenciavam, antes de tudo, a intelectualidade, o cânone literário da direita, né? Por exemplo, Marx, né? Qual era o grande referencial literário dele? Balzac. Balzac era de esquerda? Não, Balzac era um ultra-realista, né? Era um monarquista radical. Mas a esquerda brasileira, ela continua ciscando nas mesmas porcarias do cânone literário e cânone cultural da esquerda. Por exemplo, eles têm uma obsessão por um negócio de Bertolt Brecht. Mas o Bertolt Brecht hoje é um dramaturgo esquecido. Mundialmente, ninguém mais vê. As peças dele não são encenadas mais quase em lugar nenhum. Mas ele é o centro do cânone literário da esquerda brasileira. Claro que ele tem coisas interessantes, né? Por exemplo, especialmente as releituras que ele entre aspas, porque ele era um plagiário, Bertolt Brecht era um plagiário, né? Ele roubava obras, né? Das esposas que ele teve, das amantes que ele teve, de gente que trabalhava com ele, etc. Mas tem nesse meio, por exemplo, releituras interessantes de lendas germânicas, né? Folclore germânico. Mas nisso aí, o que é o Bertolt Brecht perto do Richard Wagner, do Hugo von Hofmannsthal, né? O que é ele perto desse povo aí? Que eram todos associados ao cânone literário da direita, né? É evidente que não é nada. Mas é o centro
da esquerda, do cânone literário da esquerda brasileira, né? A MPB coloca ela é baseada no Bertolt Brecht como o centro do cânone cultural mundial, né? O teatro brasileiro também, né? O cinema idem, isso de esquerda, né? Aí você pega, por exemplo, né? E a segunda coisa, nós entramos na segunda coisa, que a esquerda brasileira é baseada em referenciais intelectuais de baixo nível, ou caducos, ou ela se baseia muitas vezes nos autores mais irrelevantes da esquerda mundial. Por exemplo, né? Ela é uma esquerda que está, nesse momento, o intelectual mundial da moda, é o Domênico Lossurdo, né? Domênico Lossurdo é um marxista hermenêutico de suspeita de quinta categoria. Nós já fizemos vídeos sobre ele, eu fiz, o Ícaro fez também, né? Foi essa genealogia de Araque de marxista italiano, de que marxista italiano tanto gosta, né? Aliás, a Itália é talvez o país que tem a recepção intelectualmente mais tosca do marxismo na sua história, né? O Brasil acolhe também porcarias como essa criminologia garantista, que também da Itália, vem de Camerino na Itália, né? O Brasil acolhe muita porcaria, né? Que vem de fora, da esquerda de fora, como referencial teórico. Outro ponto também, agora vem dois pontos muito importantes. O primeiro, porque a esquerda brasileira levou a sério demais essa bobagem do Bertolt Brecht. De novo, percebam que o Bertolt Brecht tem uma culpa desgraçada pela situação ruim da esquerda brasileira. Esse negócio de que todo mundo se lembra do faraó que construiu as pirâmides, mas ninguém se lembra dos trabalhadores, né? Nessa brincadeira aí, que em todo curso de história do Brasil se repete, todo curso de história e letras no Brasil se repete, nessa brincadeira aí, a esquerda brasileira deixa de conhecer e deixa de estudar um negócio importantíssimo, que é o que? A genealogia. Se você não entende quais são as grandes famílias que dominaram o país, a aristocracia que dominou o país, você não entende quais são os agentes históricos. Porque a família é um dos agentes históricos mais poderosos que existe e com um maior prolongamento na história. Certo? Agora, por último, e a pior deficiência do intelectual de esquerda brasileira. Isso até o Gustavo estava comentando outro dia. Porque ele acha que pode entender as coisas sem entender de religião. Quando a verdade é o seguinte, é que se você não entender de religião, se você não entender as doutrinas, se você não entender os cismas, certo? Se você quiser ignorar esse elemento como elemento de explicação das coisas, você não entende nenhum desenho animado, certo? Você não entende nenhum desenho animado. Quanto mais entender história, quanto mais entender filosofia, veja essas coisas que eu falo aqui sobre anime, né? Veja as análises da esquerda. A esquerda não entende nem... Como ela não entende disso aí, ela não tem como entender nem anime, nem desenho animado. Isso que eu falei em 2001, veio todo mundo dizer... mas quer dizer que todos esses youtubers não estavam entendendo um negócio tão óbvio assim. É isso mesmo, né? Porque esse povo da esquerda não entende nada de religião, pergunte
O seu amigo esquerdista, o que é gnose? Seu amigo intelectual de esquerda, tem chances grandes de ele não saber. Ou seja, nesse momento em especial, mas no passado também, o que é que existe interessante para se ver na intelectualidade de esquerda no Brasil? Nada. Nada. No passado tinha gente importante, por exemplo. O Cláudio Piano era alguém que fugia um pouco disso que eu falei, né? Era um sujeito que realmente entendia desses assuntos, certo? Como entende também a Marilena Chaui, certo? Que é ruim por outras razões, mas não por isso, né? Paulo Arantes também entende, né? Mas muito poucos. Enquanto isso, a cada dia você vê que esquerdista brasileiro não é mais interlocutor. Mesmo a intelectualidade. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.